palavra que nós vamos ler hoje é Romanos capítulo 12, versículo 12. Uma passagem até que eu já trabalhei aqui em outros momentos, que com certeza vai ser muito especial para você. Vai abrindo aí, Romanos 12, capítulo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Olha só, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Veja bem, São Paulo aqui, querido filho, querida filha, está nos dando uma receita fantástica de como vivermos bem. A gente precisa de esperança para enfrentar as dificuldades, isso é óbvio. Precisamos de esperança. Mas também nós precisamos de paciência para enfrentar as tribulações. E precisamos de perseverança na oração. Porque se a gente não tem alegria na esperança, se a gente não cultiva a virtude da esperança, se a gente não tem paciência na tribulação, e se nós não temos perseverança na oração, essa tríplice dimensão que São Paulo está falando aqui para a gente, em Romanos 12, 12, a gente sucumbe diante das provações, dificuldades, tempestades e lutas que visitam a nossa história. Nós precisamos cultivar a paciência, filho, amado, filha querida, diante da tribulação, tá? O beato João Ávila, do século da Idade Média, né, um beato da igreja, ele dizia o seguinte, que vale muito mais um bendito seja Deus na provação do que 1000 ação de graças no tempo da prosperidade. Repito, vale mais um bendito seja Deus na provação, dizia o beato João Ávila, do que 1000 ações de graças na prosperidade. Então é na tribulação que a gente tem que cultivar a paciência, é na tribulação. É diante daquilo que a gente não controla, é diante daquilo que nos desprograma. Eu dizia no Sorrindo para a Vida esses dias atrás, diante das contrariedades. É aí que a gente precisa provar a nossa paciência, porque ser paciente na prosperidade é fácil. Ser paciente, filho amado, filha querida, quando está tudo bem, é muito fácil, mas é na provação que nós provamos a nossa paciência. É na provação que nós precisamos ser pacientes. E diante das batalhas, das lutas, das provações, alegria na esperança, como o versículo 12 aqui de Romanos 12 disse. Paciência na tribulação e perseverança na oração. Mas veja bem, quando nós olhamos para a vida de Jesus, hoje, eu disse ainda há pouco, estava lendo um texto de São Cipriano, do começo da igreja, um santo muito especial, e ele estava descrevendo a virtude da paciência na vida de Jesus. Eu até anotei os pontos que São Cipriano trouxe, elencando ali a paciência, na vida de Jesus e os momentos chaves nos quais ele teve que ter paciência. Na verdade, toda a vida dele. São Cipriano ensinava que a encarnação de Jesus, o fato de um Deus se rebaixar ao ponto de ser igual a sua criatura, um Deus se tornar criatura, se tornar homem, se tornar ser humano, já foi um grande ato de humilhação e de paciência, né? É a kenosis, o esvaziamento. Depois, continua São Cipriano, ele nasceu na pobreza, ele teve paciência com a pobreza. Ele teve paciência ficando depois, dizia São Cipriano, 30 anos escondido, antes de manifestar o seu ministério ao mundo. Depois continua São Cipriano, Jesus, depois dos 30 anos de escondimento, ele teve paciência para formar os seus discípulos. Porque, gente, esses discípulos deram muitas vezes com o burro na água. É ou não é verdade? Jesus falando que ia morrer em Jerusalém, aí chega Tiago e João e a mãe deles pedindo o primeiro lugar, pedindo governo de cidades. Aí ele vê, nossa, eles não entenderam nada quem eu sou e como eu quero governar e salvá-los e salvar o mundo, né? Então Jesus teve que ter uma paciência redobrada com os seus discípulos. Ele teve que ter uma paciência com a lentidão dos seus discípulos compreenderem quem ele era, entenderem a palavra dele, sabe? São Cipriano foi mostrando quanto que ele teve que ser paciente nesses momentos. E mais, uma das principais provas da paciência de Cristo que São Cipriano elencou foi o fato dele saber que Judas ia traí-lo,
Saber que Judas ia entregá-lo, mas mesmo assim ele aceitou Judas em casa, ele comia com Judas, ele dava o dinheiro para Judas administrar. A paciência, ele tolerou Judas com paciência, ele aceitou o beijo do traidor. Tantas situações nas quais o Senhor prova a sua paciência, e mais, ele teve paciência quando suportou os judeus, tantas vezes, explicando para os judeus que estavam ali, se julgando os donos da lei, da religião, e não o aceitando. Ele teve paciência suportando injúrias, difamações, cuspes, a coroa de espinhos, as chagas, a crucifixão. Ele teve paciência nos 40 dias que passou no deserto, sem comer e sem beber. A vida de Jesus foi uma constante prova de paciência. E nós precisamos, como cristãos, filho, filha, imitar o Cristo Senhor, o Cristo Jesus, também vivendo a paciência, sobretudo diante da tribulação. Por exemplo, você que está doente, enfrente a sua enfermidade com paciência, tá? A primeira leitura, esses dias da missa, dizia que o povo se impacientou contra Moisés e contra Deus, chamou isso no deserto, né, quando o povo foi tirado do deserto por Deus através de Moisés, do Egito por Deus através de Moisés, e estavam atravessando o deserto em direção à terra prometida. A leitura do Êxodo dizia que o povo se impacientou. E por se impacientar, começou a falar mal. Nós estamos com nojo desse alimento miserável. Era o alimento que Deus estava dando a eles vindo do céu. O maná, a carne da codornize, né? Aquela, como se fosse uma pomba, uma ave. E a ira de Deus foi tão grande, diz o Antigo Testamento, que vieram serpentes para picar aquele povo e muitos morreram no deserto. Por quê? Por causa de impaciência. A impaciência faz com que, filho, filha, nós percamos muitas bênçãos de Deus, muitas graças de Deus. Faz com que nós abortemos o processo de milagre, de crescimento, de maturidade que Deus quer fazer na nossa história. Quando você se impacienta, você anda para trás, muitíssimo. É preciso ter paciência no momento da doença, da provação. É preciso ter paciência diante da morte dessa pessoa. Eu sei que não é fácil, meus sentimentos. Mas tenha paciência, aos poucos essa dor vai passar. Tenha paciência com você, você não vai crescer instantaneamente de uma hora para outra. Você não vai se tornar um santo de uma hora para outra. Tenha paciência com o seu processo humano. Você não vai aprender tudo de uma hora para outra. Sabe disso quem estuda um idioma, por exemplo. Gente, quantos anos vai para você aprender bem um idioma? E depois de que você sabe, ainda você pega um livro para ler e descobre um monte de coisa que você não sabia, né? Porque não é o seu idioma, né? Você não nasceu falando aquele idioma. A paciência que você tem que ter com você, com o seu processo. Tem gente que vem, se converte hoje e amanhã quer vencer todos os vícios e se agir que nem um anjo. Não, não. Tenha paciência com diante das suas más inclinações. Paciência não quer dizer condescendência, tá? Não é que você tem que deixar suas más inclinações te dominarem. Não, você tem que lutar contra o mal, o pecado, as más inclinações. Mas tenha paciência contra aquilo que é sombra em você. Porque você vai ter que caminhar com joio e trigo, com sombra e luz dentro de você. Você não é anjo, você é um ser humano cheio de fraqueza, de limite. E precisa congregar isso com maturidade e sabedoria. Tenha paciência com você. Tenha paciência com o seu marido, com os seus filhos, com a sua sogra. Como Jesus, gente. Ai, padre, com a sogra não é? Tem que ter. Como Jesus teve paciência com aqueles discípulos. Quantas vezes... Minha mãe tinha um ditado, que ela falava assim: menino, parece que eu estou falando grego, né? Quando ela me falava algo e a gente não entendia em casa. Mas Jesus, com certeza, ele pensou a mesma coisa. Parece que ele estava falando grego para aqueles discípulos, sabe? Ele falava, mas parece que a palavra não entrava. Não entrava no coração, na mente, né? Eles eram lentos para crer. E quantas vezes, filho, filha, eu e você também somos lentos para crer, para entender o que Deus está fazendo. Às vezes a gente se revolta e não entende que através daquele sofrimento Deus está nos moldando. Certa vez Santa Catarina de Gênova foi rezar e Jesus disse para ela: olha, que as contrariedades são essenciais para que alguém cresça, amadureça, se torne sábio, se torne santo. Porque através das contrariedades, disse Jesus a Santa Catarina de Gênova,
Deus vai nos purificando das nossas corrupções internas e externas. Ele vai moldando o nosso caráter. Ele vai nos libertando do apego às criaturas e às coisas da terra. Ele vai enobrecendo o nosso caráter. Ele vai enobrecendo os nossos valores. Ele vai nos ensinando a fazer a vontade dele. Então tenha paciência diante dos sofrimentos. E mais, saiba, como disse Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, que Deus não permite nenhum sofrimento sem antes recompensar esse sofrimento com algum favor. Então, use os seus sofrimentos, as contrariedades que você enfrenta, ao teu favor, para te santificar. Pergunte a Deus no teu sofrimento: Senhor, o que o Senhor está fazendo em mim com tudo isso? O que eu preciso entender? O que o Senhor está trabalhando em mim? Porque veja bem, quando a gente está sofrendo, nós somos como barro nas mãos do oleiro. Barro nas mãos do oleiro. Por quê? Porque, ou vou usar outra metáfora, quando o ferreiro, por exemplo, naquela técnica medieval da construção de espadas, que era o instrumento de guerra, o instrumento bélico quase que mais usado na Idade Média, na Antiguidade, quando o ferreiro ia fazer a espada, ele pegava um pedaço de ferro, jogava no fogo, o fogo alto, muito quente, e lá aquele ferro amolecia. Então o ferreiro podia moldar aquele ferro no formato que lhe aprovesse, que ele quisesse. Então ele moldava no formato de espada, lixava a ponta para que ficasse pontiaguda. É isso que acontece com a gente. No sofrimento, no fogo da provação, nós ficamos moldáveis. Nós ficamos, vou usar a metáfora do ferro, moles ali, e aptos a sermos moldados por Deus. Então muitas vezes Deus permite uma provação, não é para nos destruir, mas é para nos fazer crescer, é para nos tornar moldáveis. Aí a mão dele pode nos moldar, fazendo de nós uma espada afiada para alcançar o alvo, para evangelizar, para irmos para o céu. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que todo sofrimento é pequeno em comparação ao céu. Os sofrimentos nos purificam e nos fazem aptos para o céu. Por isso que a igreja diz que a eutanásia é um pecado grave, que deve ser evitado. O que é a eutanásia? É a pessoa que descobre que está doente, vai lá no hospital e paga para o médico matá-la. Isso é contraproducente demais do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque muitas vezes é aquele sofrimento, é aquela enfermidade que vai purificar a pessoa e fazê-la digna de ir para o céu. Purificá-la dos pecados, das más escolhas, das impurezas. E querendo cortar o sofrimento, a gente corta a salvação. Porque só Deus, a gente só pode partir desse mundo quando Deus chamar. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem você tirar a sua. Pecado gravíssimo. Deus deu a vida, Deus tira na hora certa. E Ele só tira quando nós passamos por tudo que nós tínhamos que passar. Porque Ele nos purifica através dos sofrimentos, das doenças, das perdas. Claro, a vida não é sofrimento, mas todo mundo sofre, seja cristão ou seja ateu. E viver com Deus não é sofrimento, é muito bom, é muita alegria. Mas existem sofrimentos que nós também, enquanto cristãos, enfrentamos. Isso é fato. Não temos que temê-los. Use o seu sofrimento ao seu favor, oferte-o a Deus pela sua salvação, pela salvação dos seus, como Nossa Senhora ensinou em Fátima. Não torne o seu sofrimento infrutífero, não se revolte nele, volte-se para Deus, enfrente-o, como nós lemos em Romanos 12:12, com paciência, com esperança alegre, com perseverança na oração, sabe? Não desanime, enfrente a prova de hoje com paciência, vai passar, tá? Jesus não ficou na cruz para sempre, Ele ressuscitou. E com Ele, filho, filha, você vai ser capaz de ressuscitar também. Mas enfrente seus sofrimentos com paciência. Não se desespere diante da dor. Não se desespere diante da dificuldade. Falando ainda de Santa Gertrudes naquela visão, né? E ela perguntou para Jesus, depois da visão, depois do que Jesus falou para ela, ela perguntou: Senhor, o que mais agrada ao teu coração? Sabe o que Jesus respondeu a Santa Gertrudes? Nada pode fazer de melhor, me agradar mais e fazer de melhor para si mesmo, aquele que se submete com paciência. Nada pode fazer melhor para me agradar e a si mesmo do que aquele que se submete com paciência a tudo que lhe acontece. Com paciência às provações, com paciência às dificuldades. E a gente não precisa ir longe.
As contrariedades estão aí. Às vezes a gente murmura e reclama tanto, mas meu casamento está difícil. Acolhe a dificuldade, sem reclamar. Santa Teresa também dizia que que quem abraça as cruzes, nem as sentem. Quando você abraça a cruz, você nem a sente mais. Sabe? Você nem a sente mais. Você não sente mais. Então o casamento está difícil, reza mais, não fica reclamando. É o seu casamento. É o marido que você tem. Ai, padre, queria devolver. Não dá para devolver, não. É o teu marido, é o teu filho. Assume a sua vida, filho, filha. Eu sei que é difícil, mas carregue a sua cruz. Com Jesus e como Jesus. Com paciência. Aos poucos as coisas vão melhorar, sim, tenha certeza. Aos poucos Deus vai fazer, tá? Tenha paciência diante daquilo que não depende de você, que você não pode mudar. Tenha paciência diante dos problemas, das tribulações. Tenha paciência, porque Deus está no controle de tudo. E Ele vai te defender dessa calúnia. Não queira justificar-se diante dos outros. Ele vai te defender diante desse processo injusto, dessa demissão injusta. Ele vai abrir um novo caminho para você. Suporta a provação com fé, oração, joelho no chão, esperança. Vai acontecer. Deus está contigo. Com Ele você é mais forte. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui, Espírito. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Enche o nosso coração, reaviva os teus dons. És bem-vindo aqui. És bem-vindo aqui. Redesenha o rosto de Cristo em nós. És bem-vindo aqui. De volta com o programa Para Ser Feliz. Olha, essa canção que eu cantei aqui no programa, no primeiro bloco, você pode assistir o clipe dessa canção. Inclusive, o Frei Gilson, o querido Frei Gilson, gravou essa música comigo. Tá linda demais. É só você digitar aí no YouTube, Doce Hóspede da Alma, que é o nome dessa canção. Tá lá no meu canal no YouTube, o clipe tá lindo, vai lá, confere o clipe, deixa o seu comentário, a sua curtida, para nos ajudar a evangelizar. E olha, estamos de volta aqui nesse segundo bloco, e eu quero aproveitar já para mandar um abraço para você que é do interior paulista, do interior do nosso estado de São Paulo, e sobretudo você de São José do Rio Preto. Veja bem, eu irei para São José do Rio Preto no 18º aniversário da missão da Canção Nova em São José do Rio Preto. Não sei se você sabia, mas tem Canção Nova lá. Vai ser dia 1º de maio, daqui a alguns dias, né? Dia 1º de maio, a partir das 8h30 da manhã, no salão da Catedral de São José do Rio Preto, a Catedral São José, entrada gratuita. Maiores informações você liga lá para Canção Nova e São José, só São José do Rio Preto, só digitar aí, Canção Nova, São José do Rio Preto, que aparecem as informações, tá? Mas é só você ligar, o código é 17 3233 4600,
32334600. Então, espero você de São José do Rio Preto, dia 1º de maio, lá no Salão da Catedral São José, em São José do Rio Preto. Vai ser um evento lindo. Estaremos eu, o Peter de Laura, a Bruna Marta, que canta muito, é uma querida missionária da Canção Nova, a Gil Duarte, os irmãos lá da Canção Nova em São José do Rio Preto, o Padre Marcos também, Roberto. Vai ser muito especial. Espero você lá em Rio Preto, então, 1º de maio. Olha, hoje eu não esqueci, Juliana, de trazer as cartas. Graças a Deus. A Juliana, você lembra, né, Ju? Lembro. Que semana passada e retrasada o padre esqueceu de trazer as cartas. Então hoje vou te dar uma tarefa. Quem vai mandar o abraço para as cartinhas é você. Só diga o nome, cidade e manda um abraço aí. Você vai ter que parar de tocar, claro, um momentinho. Eu poderia até tocar enquanto isso, mas eu não chego aos pés da Juliana tocando. Eu vou fazer só um dó maior aqui, Ju. Olha, Dó maior bem agudo. Eu vou ter que do lado de lá fazer o dó maior mais grave. Peraí, Ju, acho que vai ter que ser o ré maior agora. Peraí. eu acho que pode deixar assim o fundo, né? Entendi. Pode ler, querida. Fique à vontade. Abraço para Marlene Souza, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ótimo, pode deixar aqui, compadre. Ai, meu Deus. Tá difícil de ler aí, Ju? Tá vendo que eu passo para decifrar às vezes? Foi por isso que você Deixa eu chegar passou pra pertinho mim, de né? ti aqui. Antônio Machado de Antônio Oliveira. Machado, Muzambinho, Muzambinho, Minas Gerais. Pronto, eu já pedi o dom da interpretação ao Espírito Santo. Deixa eu ver essa aqui. Lúcia Gracinda Branco, de Londrina. Londrina, no Paraná, cidade Ah. maravilhosa, minha cidade. Agora aqui eu estou Está em dúvida também? Vamos ver. É Nívia? Nívia de Araújo Santos. Isso, de Olinda. Olinda, Pernambuco. Um Pernambuco. abraço aos pernambucanos queridos na nossa sintonia. Nossa, agora esse aqui colocou só as iniciais, olha só. LG Silva. LG Silva. De onde? De Recife, Pernambuco. Muito queridos os pernambucanos, sempre mandando cartinhas para nós aqui. Ju, é tão bom receber carta, viu? A carta do povo. Quero incentivar você que está acompanhando agora, é você mesmo. Manda sua cartinha para nós, já está aparecendo aí na sua tela, ou vai aparecer o endereço para você enviar a sua carta. O padre sempre dá uma olhadinha, reza pelas intenções, e a gente se sente feliz, né, Ju, aqui no Pra Ser Feliz, de receber as cartinhas dos filhos e filhas que compõem essa família com a gente. Obrigado, Ju. Agora volta a tocar e faz o dó lá embaixo, que eu estava fazendo o dó maior aqui, muito agudo, parecia quase um grito de um grilo, né? Ju, obrigado. Ótimo. Vou devolver aqui. É bom a gente dar uma descontraída, né? Ótimo. Vou devolver aqui as cartinhas. Foi do Aqui. jeitinho que a gente combinou, né, padre? Só que não. Não combinamos, é verdade, Ju. Deixa eu devolver essas cartinhas aqui. E olha só, você sabe que esse segundo bloco, quem faz acontecer a nossa programação é você. Então envia sua mensagem via WhatsApp, Twitter, Facebook, já está aparecendo aí na sua tela. Se não está, já vai aparecer. Eu quero pedir aqui já na tela do Pra Ser Feliz, a primeira mensagem que chegou hoje via WhatsApp, e o meu Instagram já está aberto. Então eu vou receber também as mensagens via Instagram, você pode mandar. Eu sempre digo e repito, se você está acompanhando aí pela televisão e vai mandar agora a mensagem via Instagram, se você não quer que o padre diga o conteúdo, você já escreve no início. Padre, confidencial, né? Para o padre não expor o seu nome, porque às vezes é uma situação bem delicada, bem peculiar aí que você está vivendo. Então vamos aqui para a tela do Pra Ser Feliz, nosso plasma. Boa noite, Padre Adriano e equipe abençoada. Quero pedir uma orientação e principalmente uma oração por mim. Já estou com 40 anos e não consegui encontrar um homem de Deus para formar a família e desejo muito ser mãe. Mas a idade está chegando e eu tenho medo de não conseguir receber essa bênção da maternidade. Com isso, Padre, não estou tendo paciência, pois eu suplico que ore por mim. Já sou muito grata. Que Deus te abençoe infinitamente. Claro, filha, conte com a minha oração, não é? Conte com a minha intercessão, com a nossa intercessão. E filha, eu acho que a sua pergunta já é um pouco autoexplicativa, né? Você está vivendo uma situação, você quis realizar um sonho que não aconteceu ainda, mas o que eu vejo acontecer muito, você não colocou o teu nome, mas o que eu vejo acontecer muito, filha, é que muitas vezes nesse processo de espera, a pessoa se impacienta e acaba colocando as mãos pelos pés e os pés pelas mãos, né? Para usar a metáfora de maneira mais ampla. Então, porque o que acontece? Ai, padre, eu estou carente, eu quero ter alguém. Aí a pessoa não encontra alguém, aí sai com um homem casado, pecando gravemente contra Deus, contra a lei de Deus, destruindo uma família, ou entra em relacionamentos que ela sabe que a pessoa não gosta, ou entra em relacionamentos errados por carência. Então veja bem,
mesmo sofrendo, mas sofra com dignidade, como Cristo, carregue a sua cruz como Cristo. Como, padre? Rezando, tendo paciência, não se entregando a qualquer um porque você quer casar e ter filho. Eu sei que é uma vocação, um dom que Deus te deu. Eu respeito muito o seu sofrimento, o seu desejo, o seu sentimento, filha. Eu vou rezar por você, mas eu te digo com muita propriedade, porque eu sou padre, eu escuto milhares de casais. Você não tem noção, vocês não têm noção, e eu não tinha antes de ser padre, das coisas que um padre escuta. Você não tem noção, sabe? Então eu digo para você, antes só do que mal acompanhada. Porque tem gente que é assim, é um desespero também, e troca tudo para uma pessoa que não tem caráter, ou que não tem nada a ver, ou que não vai ser um bom pai, né? Claro que é a sua vocação, peça a Deus que coloque essa pessoa, mas também se não acontecer, não se desespere. E saiba que o problema não é você, viu? A gente vive um momento muito complexo demograficamente no Brasil. Eu já falei isso aqui, quando eu escrevi o meu livro Curar e Restaurar o Masculino, um livro de cura interior para os homens, que você inclusive encontra no loja.cançãonova.com, aconselho demais as mulheres a lerem esse livro, porque ela te dá, filha, uma visão mais ampla para entender o que está acontecendo. Nesse livro eu coloquei estatísticas que comprovam que de 80% a 85% de quem morre com suicídio, acidente, droga, assassinato, é homem. E muitos homens ainda desistindo, né, de viver um relacionamento com uma mulher, para viverem também relacionamentos contra a natureza, como a Bíblia diz. Então, é um problema demográfico. Não é você. Eu sei que a mulher, às vezes, ela se interpreta, eu não sou boa o bastante, eu não sou bonita o bastante. Mas se você for ver, estatisticamente, quantos homens morrem por dia? Você sabia que de cada 5 suicídios, 4 são de homens, por exemplo? Suicídio é um fenômeno quase masculino, né? Quase que eminentemente masculino. Então, não se culpe, não ache que o problema é você. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão concretizando o estado de vida por outros problemas afins. Mas permaneça na fé, permaneça em Deus. Não perca, nessa altura do campeonato, o fruto, a recompensa pelas suas lutas por causa de desespero, carência e escolhas irrefletidas que vão custar muito caro, né? Tem uma passagem no primeiro livro do profeta Isaías, capítulo 1, do profeta Isaías, que diz assim, olha, se obedecerdes a Deus, comereis os melhores frutos da terra. Se desobedecerdes, para vós está reservada a espada, né? Ou seja, as consequências muito desastrosas. Então permaneça em Deus, tá certo, filha? E conte com a nossa oração. Olha, recebi uma mensagem aqui, lá de Alfredo Vasconcelos, Minas Gerais, a querida Fabiana Medeiros, dizendo, padre, peço que o Senhor me abençoe e assisto todos os seus vídeos e programas. Obrigado, viu, Fabiana? Deus abençoe. E olha, matérias como essa que a filha partilhou agora há pouco aqui no WhatsApp, eu vejo com muito respeito, gente. Eu vejo com muito respeito porque só quem está sofrendo para saber o tamanho da dor, né? Para entender o quanto que pesa no coração. Eu respeito muito você, filha, mas eu também digo para você, não perca o fruto das suas lutas, da sua oração, porque está escrito na palavra de Deus. Se um pecador se converte e abandona a injustiça, ele é salvo. Mas se um justo se desconverte e abandona a justiça, tudo que ele fez vai para o ralo. Os frutos da bênção que ele fez, das boas obras, vai para o ralo. Então permaneça em Deus, permaneça fiel. Olha só, acabei de receber uma mensagem aqui. Padre, quero agradecer por tantas graças alcançadas. Que o Espírito Santo continue a abençoar meu matrimônio. Amo muito a Canção Nova. Sandra da Silva. Obrigado, Sandra. Olá, Padre Adriano. Gostaria muito de dizer que o Senhor nos ajuda muito. Muito obrigada. O Senhor é um querido por minha família. Obrigado, Ana Paula Lima. Obrigado, Ana. Xana Ana Paula, meu esposo Cleiton e minha filha Catarina. Olha só a foto deles. Eu vou fazer igual a Ju, a Valdênia no Sorrindo para a Vida, mostrar as fofurices. Olha aqui, dá para pegar aqui a foto da família linda aqui, ó. Se der para pegar, Valdir. Olha só. Que legal. Deus abençoe, viu? Estão assistindo lá em casa. Deus ilumine muito. Tem mais mensagem aqui no Instagram. Estou agora vendo o Instagram. Já vou pegar, vou ler mais uma mensagem ali no WhatsApp. Boa noite, Padre Adriano Zandoná. Sou do Rio Grande do Norte, tenho 43 anos. Tenho um sonho, como de toda mulher, que é de me casar. O senhor acha ridículo por causa da minha idade? Olha que interessante, não é a mesma pessoa, é a mesma idade, né? É mesmo. Perguntando a mesma coisa. Ridículo, claro que não, filha. Por que seria ridículo? Não, me perdoe, ridículo é até pensar isso. Não.
Não, você tem que, se você se sente chamada ao matrimônio, você tem que perguntar também se você tem vocação ao matrimônio, tá? Porque nem todo mundo, gente, tem vocação ao matrimônio. É claro que é a vocação mais natural, né? É a lei natural, né? Mas tem pessoas que foram chamadas por Deus para uma vocação especial, como eu, né? Sou padre. E tem pessoas que têm um chamado, não foram chamadas a casarem-se por Deus, né? Tem uma missão singular. Então você tem que perguntar se é a sua vocação, ou se é desejo, ou é porque você se comparava com a sua prima que casou, com a sua irmã que casou, ou de fato é uma inclinação interior, ou é um medo de ficar para trás, porque você via aquela tia que ficou, como diz o ditado, para a tia e não quer ficar também, então vai ser humilhante, o que vão dizer lá na minha cidade? Tem que perguntar a Deus, né? Se for vocação, peça a Ele que te dê a graça, mas entendendo que existem os impeditivos demográficos, como eu falei, a realidade do tanto de homem que morre, tanto de homem que desiste do matrimônio, e ainda eu deixei de falar, tanto de homem que não quer saber de casar, quer viver só na gandaia, né? Que é uma realidade que acontece também. Tantos homens imaturos, tem 40 anos, 50, agindo igual um molecão, né? Síndrome de Peter Pan, tantas outras coisas que eu escrevi no livro Curar e Restaurar o Masculino. Vale a pena você ler esse livro, tá? Aninha, se tiver o livro Curar e Restaurar o Masculino, pega para mim depois, que eu vou mostrar para quem está em casa. Esse é um livro que eu indico sobretudo para você, mulher, porque te ajuda a entender os homens e te ajuda a entender o que está acontecendo no mundo, né? Vamos lá, mais uma mensagem aqui. Padre, sua bênção, eu não quero me identificar ainda pelo Instagram, mas eu estou muito magoada com uma pessoa. Não sei como falar para ela o que me machucou. Não acho as palavras certas e a raiva e o ódio estão me consumindo. E não quero isso. Quero conversar, mas não sei como falar. Veja bem, isso é pecado. Você deixar a raiva e o ódio crescer dentro de você, sem conversar, porque na Bíblia está escrito, é uma ordem de Deus, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Você não sabe o que falar? Vai diante do sacrário, do Santíssimo, pede a Deus sabedoria, reflete, espera passar um pouquinho o tempo também, né? Sim, espera cair dentro de você as coisas. No calor da emoção a gente não consegue enxergar. Dá ali uns 2, 3 dias, não sei quando foi que aconteceu o que te magoou. Se já foi 1 ano, 2 anos, 3 meses, já é hora de agir. E procure essa pessoa e não fica dando volta. Seja educada. O melhor jeito de se dizer para alguém, gente, é dizer a verdade. Claro, com educação, com respeito, mas chegue na pessoa e fale, olha, eu que estou te procurando, porque aquilo que você fez me magoou. Não estou falando que está certo ou errado, eu estou falando que me magoou, e eu não quero ficar com essa mágoa no coração, então eu quero que você saiba que eu estou magoada, mas eu me decido a te perdoar e vou rezar por você. E isso que você fez me magoou muito, sabe? Diga para a pessoa com sinceridade, com assertividade. A pior coisa quando a gente vai corrigir alguém é ficar dando volta e não sair do lugar, esperando que a pessoa adivinhe. E outra coisa, quando a gente vai corrigir alguém, vou pegar aqui o livro, a gente não pode ficar com expectativa, esperando, que ela reconheça, mesmo, eu te magoei, me perdoe. Às vezes a pessoa não vai reconhecer, não vai pedir perdão e vai dizer, isso é bobeira sua. Mas você não está indo só por causa dela pedir perdão, você está indo por causa de você, para libertar o seu coração. Olha, estou com o livro aqui, posso mostrar para o Valdir? Acho que sim, né? Estou com um livro aqui, Curar e Restaurar o Masculino, que é um livro de cura interior para os homens. Você o encontra no loja.cançãonova.com. Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade. Esse livro vai te ajudar a mulher, vai te ajudar a homem também, claro, a se entender, e muitas mulheres, tá? E saiba que comprando um livro como esse, você ajuda diretamente a Canção Nova. Nós, autores da Canção Nova, somos consagrados a Deus aqui, missionários, não ganhamos R$1 disso, é tudo para a obra de Deus, para sustentar a TV Canção Nova, que evangeliza 24 horas por dia. É tudo para evangelizar, para sustentar também as obras sociais da Canção Nova. Vamos lá então, esse programa, mensagem aqui, no WhatsApp. Padre, esse programa é uma bênção, Deus tem usado o padre de forma sobrenatural. Acabei de ter um bebê e o pai dele foi embora, fiquei quebrada. E as palavras do padre hoje têm me ajudado e abençoado bastante. Deus abençoe. Obrigado você, louvado seja Deus em primeiro lugar, mas obrigado você por esse testemunho, vivendo uma situação tão difícil, mas ainda dando glória a Deus com paciência. Você entendeu o que foi falado aqui, já está colocando em prática. Parabéns. Então vamos lá. Próxima mensagem aqui. Boa noite, Padre, sua bênção. Eu assisto seu programa sempre. Tenho uma pergunta. Minha filha não fala comigo, me odeia. Saiu de casa, foi morar sozinha.
ela é adulta, já trabalha, tudo bem. O problema é que ela não aceita nada que eu falo. O que eu faço? Olha, filha, em primeiro lugar, é deprimente, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas nada justifica um filho fazer isso com um pai. Nada. E eu digo para você, não estou jogando maldição, não. Mas um filho que faz isso com o pai, as coisas tendem a dar muito errado na vida dele, sabia? Porque ele incorre em um interdito, como a gente diz, biblicamente falando, ele incorre em uma maldição divina. Porque está escrito na Bíblia, honra o teu pai e a tua mãe, para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Você lê isso na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você desonra seu pai e sua mãe, muito possivelmente você não vai ser feliz e não vai ter vida longa sobre a terra. Você está incorrendo num interdito, numa maldição. Então, nada justifica. Se o teu pai, tua mãe foi muito ruim com você, eu entendo. Você não precisa estar toda hora junto com eles, mas o mínimo de respeito, cuidado, você tem que ter, porque tua mãe poderia ter te abortado, teu pai poderia ter pagado para tua mãe abortar ou dado uma pílula abortiva para sua mãe sem ela saber. Você está vivo porque tua mãe aceitou te ter. Por mais que ela seja ruim, isso já é um mérito dela diante de Deus. Ela aceitou dar vida a você. Ela não cometeu o crime hediondo do aborto, o assassinato do inocente no próprio ventre. Independente de como tenha sido concebido, a criança não tem culpa do que aconteceu, né? Ela é um inocente ali no ventre. Então, agora respondendo a sua pergunta, falando para você. Veja bem, você não pode mudar a sua filha, nem obrigá-la a te amar e te aceitar. Infelizmente, nós só temos controle sobre a nossa própria vida. E às vezes nem sobre a nossa própria vida, na verdade, né? Muitas vezes a gente não controla nem a gente mesmo. Tem coisas que a gente não controla, por exemplo, quando vem uma doença, quando acontece uma depressão, uma ansiedade, assim sucessivamente. Então, o que de melhor você pode fazer é rezar muito por ela, reze muito por ela, peça a Deus para fazer a obra no coração dela, porque, veja bem, a gente não pode obrigar as pessoas a nos aceitarem, nós não podemos mudar as pessoas à força, mas Deus faz quando a gente ora. O que você não pode fazer, Deus faz, Deus pode. Onde você não pode entrar, Deus pode entrar. Então viva um tempo forte de oração, talvez com jejuns, oração do terço, do rosário por ela. E continue demonstrando que o problema não é você, o problema é ela. Você a ama, você quer estar com ela, sabe? E reze para que Deus toque o coração dela. E continue fazendo a sua parte. Continue amando a sua filha. Mas veja bem, ela está escolhendo algo muito ruim para a vida dela, muito ruim. É interessante, esses dias eu postei, Ju, uma frase, um versículo bíblico no meu Instagram, dizendo, honra teu pai e tua mãe, esse versículo bíblico. Nossa, 2 pessoas brigaram tanto comigo, brigaram, onde já se viu, meu pai é ruim, minha mãe é ruim. Eu falei, então tá bom, então a Bíblia está errada e você está certo. Tudo bem, então viva do jeito que você quer. Você não precisa aceitar a Bíblia nem o que eu estou falando, né? Mas me respeite, pelo menos aqui na minha rede social, né? Você não aceita, pelo menos o respeito. Mas a pessoa não aceita a palavra de Deus por causa da ferida. Eu sei, eu respeito o teu sofrimento, filho ou filha. Eu não quero teorizar, porque eu sei que é você que está sentindo. Mas os nossos sofrimentos não anulam a verdade da palavra de Deus. E a nossa circunstância difícil não muda o certo para errado e o errado para certo. A verdade para mentira e a mentira para a verdade. A verdade é, a palavra de Deus é, ela se autoimpõe, né? Enfim. Lembrei de uma coisa, mudando de assunto, mas já vi uma outra mensagem e lembrei aqui porque o nome é parecido. Quero mandar um abraço para a Graça, lá de São Paulo, a Graça, que é membro da Canção Nova no 2º Elo, fazendo aniversário hoje, grande amiga. Deus abençoe, Graça, parabéns. E olha, mais uma mensagem aqui via Instagram. Padre, boa noite, padre e equipe do programa. Estou tentando exercitar a paciência. Melhorei muito. Antes de iniciar o programa, eu estava despedindo de um rapaz que estava fazendo um orçamento, pelo jeito no trabalho dela, né? Vi que não é o momento. Vi que não era o momento dele fechar a compra. Aí pensei, preciso ter mais paciência.
Liguei a TV e o senhor falou, o tema do programa seria paciência. Falou tudo que eu precisava ouvir. Esse programa é uma bênção, pá. Deus abençoe vocês. A Ju passa uma grande paz para mim. É a Martina Sostag Ferreira. Tá vendo, Ju? Passando paz para Martina. Deus abençoe, Martina. Mais mensagens chegando aqui via Instagram. Eu acho que dá tempo ainda de uma mensagem pelo WhatsApp. Gabi, coloca para nós mais uma mensagem via WhatsApp. Boa noite, Padre, sua bênção. Tenho um pai que vive na igreja comungando, mas em casa trata a família com muita arrogância e ignorância. Minha mãe vive triste. Às vezes perco até a paciência. Como lidar com essa situação? Duas opções. Você pode brigar, xingar e jogar um vaso na cabeça dele. Isso vai mudar ele? Ele vai se tornar outra pessoa? Ele vai mudar o temperamento? Nessa altura do campeonato ele vai mudar de vida? Provavelmente não. Porque à medida que os anos vão passando, alguns comportamentos ficam enraizados na estrutura da personalidade da pessoa, né? Ou você briga, o que não resolve, o que vai te desgastar e vai colocar você em desacordo com a palavra de Deus, em desobediência à palavra de Deus, ou você ama e vive a paciência. É uma escolha, não tem outros caminhos, só tem esses dois. E é claro que eu falei metaforicamente, não é para você brigar e jogar um vaso na cabeça dele, né? Mas eu estou dizendo o caminho se você escolher a violência e o revidar. Claro, quando passar dos limites, vocês vão conversar, os irmãos vão vir, não vão deixar ele agredir a sua mãe, mas pelo que você mencionou, ele não agride a mãe, né? Pelo que eu percebi, não vão deixar ele agredir, mas talvez ele não mude. É uma escolha, ou você ama ou você briga. Brigar não resolve, brigar desgasta, brigar machuca a gente também, porque quem chama o outro para briga também leva pancada. Então, filha, talvez a opção melhor seja amá-lo, respeitá-lo, ter paciência com ele e evitar os pontos de conflito. Talvez não ficar sempre lá com ele, ir visitar a sua mãe, conviver com ele o mínimo sim, não vai evitá-lo, mas não vai evitá-lo totalmente, mas evitar, né? Porque tem gente que é tão chata, tão arrogante, que é difícil, você tem que evitar. Fazer o quê? Você respeita, você ama, mas nem sempre respeitar e amar quer dizer também que você tem que conviver 24 horas com a pessoa, entendeu? Você vai respeitar e amar. Pai e mãe, a gente sempre ama e respeita, isso é bíblico. Não tem outro caminho. Você sempre vai ter que amar e respeitar, porque é o seu pai, é quem te deu a vida. Como eu te disse, ele e sua mãe poderiam ter te abortado e não o fizeram, né? Então, pai e mãe, a gente sempre respeita. Mas, como eu disse, brigar não resolve, ele não vai mudar, vai desgastar você e ele, e você vai estar ainda em desobediência à palavra. Então, muitas vezes a melhor estratégia é a força da não força, né? É a paciência, é tirar o time de campo. Porque você vê, quando tem uma pessoa muito valente, antigamente era muito comum ter na cidade um cavaleiro muito valente, andava com peixeira, até chegava a matar uma pessoa, ele sempre vai encontrar alguém mais valente que ele, sempre. Chega lá uma hora, um outro mais valente mata o cara, né? Ou seja, a violência, a briga, ela não resolve o problema. Às vezes a gente tem que se impor sim, se dizer, pai, está errado, chamar os outros irmãos, mas quando for necessário, porque senão a sua vida e a vida da sua família vai ser um pé de guerra, vai ser um clima insuportável em casa. E ninguém briga sozinho. Se você não ceder às provocações dele, ele vai falar sozinho, depois vai para o quarto, ou vai ficar resmungando sozinho, e você vai continuar em paz, você e sua mãe. Então, a gente tem que ter sabedoria para escolher que briga, entre aspas, a gente entra, em que briga a gente entra, né? Não ceda a todas as provocações e tenha paciência, porque ele é o teu pai. E Deus quer que você o ame, como Cristo suportou na cruz a humilhação, o cuspe no rosto, a coroa de espinhos, a difamação, a morte, o assassinato injusto. Suporte também por amor. Cada vez que o teu pai te ofender e você silenciar com paciência, diga, Senhor, eu estou ofertando isso pela minha salvação e salvação da minha família. Como eu já ensinei, como Nossa Senhora falou em Fátima, aos 3 pastorinhos, né? Sofrimento ofertado a Deus por amor tem grande poder de intercessão e para a nossa própria purificação e redenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre vossa família e vossos relacionamentos, redobrando a virtude da paciência nos vossos corações. Permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Convido você, se está assistindo esse programa aqui no YouTube, copia o link
desse programa depois e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas sejam formadas e recebam esse conteúdo.